Fala pessoal, tudo certo? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa Maratona Enem. E essa aula é uma aula muito importante, gente, porque é uma aula sobre interpretação de gráficos. Olha pessoal, interpretação de gráficos é algo que a gente usa na física, na química, na matemática, na biologia, na geografia. Então, assim, é uma matéria que a gente precisa saber de qualquer maneira. Então, bora falar um pouquinho sobre isso. O negócio é o seguinte, gente. Quando a gente olhar em um gráfico, nós temos que ser capazes de retirar desse gráfico 3 informações fundamentais. E quais são essas informações? Primeiro, leitura direta dos valores dos eixos. Segunda, inclinação do meu gráfico. E terceira, a área sob a minha curva. São essas 3 informações que a gente precisa, melhor dizendo, que a gente tem que ser capaz de retirar de um gráfico, certo? Agora, a novidade que eu tenho para contar para vocês é o seguinte: normalmente, grande parte dos alunos sabem apenas ler o gráfico, ou seja, fazer a leitura direta dos valores dos eixos. Isso muitos alunos sabem desde da quinta série. Agora, quando a gente fala de inclinação, quando a gente fala de área, o pessoal normalmente não sabe trabalhar com isso, o que vai nos favorecer muito, porque se muita gente não sabe, a gente vai aprender direitinho e isso vai fazer com que a gente consiga ter um diferencial lá na frente, certo? Então o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho um gráfico aqui que vocês estão observando, um gráfico da posição em função do tempo, correto? Esse gráfico ele pode estar representando o movimento de qualquer coisa, tá bom? De uma bicicleta, de uma pessoa, de um carrinho, de qualquer coisa que você queira, certo? Agora é o seguinte, vamos falar sobre as informações que a gente consegue retirar desse gráfico aqui. A primeira delas, como eu já disse, é uma coisa comum, é uma coisa que muita gente sabe fazer, mas não custa nada a gente revisar isso. Olha só, essa primeira informação me diz a respeito da leitura direta dos valores dos eixos. O que significa isso, gente? Isso quer dizer sobre as coordenadas de cada um dos meus pontos que eu tenho aqui no gráfico. Então, assim, ó, por exemplo, olhem para esse ponto aqui. Ó. Esse ponto ele tem como coordenadas o 2 e o 9. Falando em outras palavras, olha, para t igual a 2 segundos, o valor da minha posição vale 9 metros, certo? Ou, falando em matematiquês, esse ponto aqui tem como abscissa t igual a 2 e ordenada s igual a 9 metros, certo? São maneiras diferentes da gente falar sobre isso. E isso, pessoal, nada mais é do que leitura direta dos valores dos eixos. Eu pego um ponto e digo quais são as suas coordenadas. É isso, tá? Então, olha só, para esse ponto aqui, ó, eu posso dizer que para t igual a 3 segundos, o valor da posição desse carrinho, por exemplo, é de 16 metros. E assim sucessivamente. Vamos fazer mais para esse ponto. Esse ponto me diz que quando t vale 4 segundos, o valor da posição desse carrinho aqui é de 25 metros. Pronto. Isso é a leitura direta dos valores dos eixos. Algo bem simples da gente estar recordando, certo? Agora, pessoal, vamos para as coisas mais interessantes. Vamos falar, primeiramente, do que é a inclinação e depois vamos falar da área, certo? Vamos então para a inclinação. Olha só, gente. O que seria inclinação? Quando eu falo inclinação, pessoal,
eu estou, obviamente, resumindo, né, todo um conceito aqui para vocês. Mas para ser um pouquinho mais técnico, quando eu falo inclinação, eu estou falando inclinação da reta tangente ao meu gráfico. Então, assim, ó, aqui em verde eu trouxe para vocês um pedacinho do gráfico, tá ok? Vamos supor que eu queira estudar qual que é a inclinação desse gráfico nesse pontinho aqui que eu desenhei em azul. O meu interesse é saber qual é a inclinação desse ponto segundo o meu gráfico verde, certo? Então, para que eu possa saber qual que é a inclinação, eu tenho que saber qual é o valor da tangente dessa reta aqui, ó. Essa reta, pessoal, segundo o meu desenho, nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo, ok? Então, o que eu fiz aqui, ó, só para deixar claro? Eu marquei um ponto, que é o ponto que eu quero estudar, e a partir desse ponto eu desenhei um triângulo retângulo, fazendo com que a hipotenusa do meu triângulo retângulo passasse exatamente por esse ponto em azul, tá bom? Então, quando eu falo em inclinação, eu estou falando também da tangente desse ângulo θ. Ok, pessoal? Inclinação é sinônimo de reta tangente. Inclinação é sinônimo de reta tangente. Portanto, eu vou escrever aqui, ó. A inclinação deve ser igual à tangente daquele ângulo θ. Certo? Calma que isso vai ficar mais simples, tá, gente? Olha, tangente desse ângulo que eu chamei de θ, vamos fazer uma recordação aqui, ó. Por definição, a tangente é o cateto oposto sobre quem? Sobre o cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Agora, gente, cateto oposto nada mais é do que esse segmento de reta vertical. Essa retinha aqui que está em pé. Vocês concordam comigo? O cateto oposto é o valor no meu triângulo retângulo dessa reta que está na vertical, enquanto que o cateto adjacente diz respeito a essa reta horizontal, certo? Então, assim, gente, ó, para que a gente possa retirar alguma informação com relação à inclinação do meu gráfico, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que pegar a unidade que está contida lá no meu eixo Y e dividir pela unidade que está presente no meu eixo X. A unidade do meu eixo Y dividido pela unidade do meu eixo X. Por que que aqui em cima eu tenho um eixo Y e aqui embaixo eu tenho um eixo X? Porque eixo Y corresponde ao cateto oposto e eixo X corresponde ao cateto adjacente, tá certo? Então me entendam bem, olha, qual informação que a inclinação de um gráfico me traz? A inclinação de um gráfico me traz a informação da tangente. Então, pessoal, agora vamos ver nesse gráfico em específico o que a tangente tem para nos oferecer. Como assim, professor? Olha só, a tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Sim. Que é a mesma coisa do que a unidade do eixo Y dividido pela unidade do eixo X, certo? Então, gente, ó, vamos olhar para o gráfico. Vamos olhar para as unidades dos nossos eixos. No eixo Y, nesse gráfico, eu tenho como unidade o metro. E no eixo X, eu tenho como unidade
o segundo, certo? Então é isso que eu vou fazer, ó. A tangente desse ângulo, que é a mesma coisa que a inclinação, vai ser metros, porque metro é a unidade do eixo y, dividido por segundo. Gente, quem é metros por segundo? Pessoal, metros por segundo é uma unidade de velocidade. Olha que bacana isso. Sabe o que isso significa, gente? Que quando eu tenho um gráfico da posição pelo tempo, essa tangente vai me fornecer o comportamento da velocidade desse meu carrinho. Olha, eu vou deixar essa coisa mais clara ainda. Gente, o negócio é o seguinte, ó. Vamos supor aqui que eu novamente tenha um gráfico da posição pelo tempo, certo? Então, assim, ó, esse gráfico está sendo representado por essa curva aqui em vermelho, por exemplo, certo? Aí, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual que é o comportamento da velocidade desse gráfico. O que eu tenho que fazer a partir desse gráfico em vermelho? Olha o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu desenhei várias retas horizontais na cor azul e depois eu tracei em cada uma dessas retas um ângulo que eu chamei de alfa. Perceba que à medida que a gente, por exemplo, vai para cima nesse gráfico, o valor desse ângulo ele vai aumentando. O valor do ângulo era pequenininho e foi crescendo, crescendo, crescendo até ficar gigantão aqui em cima, certo? Então, assim, se o ângulo aumenta, significa que a tangente vai aumentar. Se a tangente aumenta, o valor da minha velocidade vai aumentar. Apesar de eu não conseguir calcular esse valor, eu sei que, por exemplo, com o passar do tempo, esse ângulo aqui está aumentando. A velocidade desse carrinho, por exemplo, está aumentando com o passar do tempo. Isso é muito legal, certo? Um segundo exemplo aqui para vocês. Novamente eu tenho um gráfico aqui, vamos supor que eu tenho um gráfico da posição em função do tempo. Mas agora o gráfico que eu quero analisar é esse aqui, ó. E aqui, gente, eu fiz inicialmente o mesmo processo. Eu desenhei as minhas retas na cor azul, eu tracei o ângulo que eu também chamei de alfa. E, obviamente, vocês estão percebendo que à medida que o tempo avança, esse ângulo, coitadinho, ele vai ficando cada vez menor. Portanto, a velocidade desse meu suposto carrinho vai diminuindo com o passar do tempo. Quando eu bato um olho em um gráfico dessa forma, eu consigo enxergar isso, que a velocidade vai diminuindo conforme o passar do tempo. Ok? E agora uma terceira situação para vocês é essa aqui, ó, desse meu gráfico, tá? Novamente eu estou supondo um gráfico da posição em função do tempo. Aqui, gente, eu tenho uma reta. E novamente eu realizei o mesmo processo e descobri que esses ângulos são iguais. Gente, se eu tenho ângulos iguais, a minha velocidade ela vai permanecer constante. A velocidade também vai ser igual. Olha que bacana. E se a velocidade é constante, vale tudo que nós já estudamos. Ou seja, eu posso brincar aqui e dizer, eba, eu posso utilizar o triângulo mágico para fazer um cálculo aí através desse gráfico, porque a velocidade desse carinha aí é constante. Certo, pessoal? Então, como eu gosto de reforçar sempre o que eu estou explicando, vem aqui, ó. Vou deixar mais claro ainda para vocês isso. Olha, pessoal,
a minha pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: o que será que acontece com a velocidade desse meu suposto carrinho entre os instantes 2 e 4? Então, a minha preocupação aqui está em saber o que vai acontecer com a velocidade do meu carrinho entre esse instante aqui, 2 segundos, e esse aqui, 4 segundos, certo? Então, olha como que eu faço isso, gente, ó. Primeira coisa, eu venho e desenho uma reta horizontal. Olha, desenhei uma reta nesse ponto, vou desenhar nesse ponto também e no meu terceiro ponto. Depois que eu desenho essa reta horizontal, eu dou uma olhadinha no ângulo. Percebam que o ângulo aqui, ó, ele é bem pequenininho. Agora, para esse instante 3 segundos, o ângulo já aumentou um pouquinho. E quando eu estou no instante 4 segundos, o alfa cresceu mais ainda. Isso quer dizer que entre os instantes 2 e 4 segundos, a velocidade desse meu carrinho aumentou, certo? E isso é muito legal, né, gente? Porque a maioria das pessoas pensam assim: poxa, se é um gráfico de posição em função do tempo, esse gráfico não tem nada a ver com velocidade. Só que vocês não, vocês sabem que esse gráfico tem tudo a ver com velocidade, certo? Eu consigo analisar o comportamento desse gráfico só olhando para esse ângulo aqui. Tudo bem, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês com relação à inclinação. Agora vamos falar um pouquinho sobre área? Vamos lá, pessoal. Para falar sobre área, eu quero mostrar um outro gráfico para vocês. É esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico da velocidade em função do tempo. Gente, quando eu falo a respeito da área, eu preciso saber que área que é essa. Gente, a área que eu estou mencionando é a área que vai ficar entre a minha reta e o meu eixo X, certo? Então, entre essa reta e meu eixo X, eu tenho aqui um querido e maravilhoso triângulo retângulo. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a área que me interessa. Tá certo? Tá bom. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é a gente conseguir extrair alguma informação importante a partir dessa área. E como que a gente vai fazer isso? Olha, o processo é o seguinte. Ele é muito parecido com o processo da inclinação, só que vai ter uma pequena diferença. Qual que é a diferença? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para sabermos o que significa área, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar a unidade que está lá no meu eixo Y e vão multiplicar pela unidade que está no eixo X. Pessoal, isso vocês podem fazer em qualquer tipo de gráfico, tá? É uma regra geral. Tanto essa regra da área, como também a regra da inclinação. Sempre vale. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a unidade do eixo Y e multiplicar pela unidade do eixo X, certo? Então, vamos ver o que isso significa. Olha, unidade do eixo Y é 1 metros por segundo. É a unidade de velocidade. Ok, coloquei aqui. Vezes a unidade do eixo X é o segundos. Gente, olha que legal. Esse segundo de cima corta com o segundo de baixo. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o metro. Gente, metro é a unidade de distância, é a unidade de comprimento. Isso significa, por exemplo, que depois que eu calcular a área desse triângulo retângulo,
eu sou capaz de dizer, por exemplo, qual que foi a distância percorrida pelo meu carrinho entre os instantes 0 e 5 segundos. Eu consigo dizer quanto que esse cara andou entre os instantes 0 e 5 segundos. Ela vai me dar uma informação de distância quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Olha, para que vocês não esqueçam que quando eu falo sobre área, eu tenho que pegar a unidade do eixo Y e multiplicar pelo eixo X, eu vou recordar algo com vocês. Olha, gente, vamos supor que eu queira calcular a área de um triângulo qualquer, certo? Tá aqui meu triângulo, ó. Como que a gente calcula essa área? Qual que é a fórmula para o cálculo da área? Ah, é bem fácil, né? Eu calculo essa área fazendo assim, ó. Base vezes altura sobre 2. Certo ou não? Agora, se ao invés de eu ter um triângulo retângulo, vamos imaginar que eu tenha, sei lá, um quadrado. Como é que fica a área desse quadrado? A área desse quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, certo? O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês sobre isso é que quando a gente vai calcular a área de alguma figura, eu sempre faço uma multiplicação. E por isso que quando eu venho aqui para o meu gráfico, eu tenho que multiplicar a unidade do eixo Y pela unidade do eixo X. Porque toda vez que eu faço um cálculo de área, eu realizo uma multiplicação, certo? Agora, como que eu sei que para a minha inclinação eu tenho que fazer uma divisão? É fácil, né, gente? Basta a gente lembrar que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de um ângulo é calculada a partir de uma divisão. E por isso que eu vou pegar a unidade do eixo Y e dividir pela unidade do eixo X. Certo, pessoal? Então, aproveitando, vamos ver aqui o que significaria a tangente desse ângulo aqui, ó, que vamos chamar de alfa. Como que eu faço mesmo para calcular a tangente? É bem simples, gente. A tangente desse ângulo não é a unidade do eixo Y dividido pela unidade do eixo X. Então, é isso que eu vou fazer. Qual que é a unidade do eixo Y? É o metro por segundo, certo? E qual que é a unidade do eixo X? É o segundo. Tudo bem, gente? Pessoal, o que vai acontecer aqui? Quando eu arrumo essa conta, vai ficar assim, ó, metro por segundo ao quadrado, certo? Esse segundo não cancela com esse, tá? Porque aqui eu tenho uma divisão. Metro por segundo ao quadrado, gente, é uma coisa que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Mas eu posso adiantar para vocês que metro por segundo ao quadrado é uma unidade de aceleração. Portanto, gente, qual que é o significado da tangente desse ângulo? Opa, a tangente ou a inclinação desse ângulo me dá a informação a respeito da aceleração. Me diz qual que é o comportamento desse carrinho, por exemplo, com relação à sua aceleração. Tá certo? Mas calma, a aceleração a gente vai ver com paciência, com tranquilidade lá na frente. Eu só quero que vocês tenham uma ideia de como que a gente trabalha com esse negócio de inclinação e com esse negócio de área. Tamo junto? Então é o seguinte, na sequência eu vou fazer um exercício para vocês, para que vocês possam entender de forma definitiva como que a gente trabalha com essas coisas. Tá bom, pessoal? Abraços e até mais.